Olá, pessoal, tudo bem? Como nós retomamos essas aulas com assuntos diretamente ligados ao pacote anticrime, nós vamos fazer consideração também agora, continuando nesse mesmo sentido do pacote anticrime. Nós já sabemos, porque quando nós estudamos o artigo 122, que foi sensivelmente o artigo 122 modificado a sua redação pelo pacote anticrime que estamos estudando. Bom, modificou o tipo do crime participação em suicídio, que antes nós dizíamos era o único crime material do Código Penal que não admitia tentativa, mas a posição que está dominando é que agora vai admitir tentativa pela nova redação do pacote anticrime, mas isso nós já tratamos, até foi objeto de trabalho em sala de aula. O que eu quero discutir com vocês aqui é um tema que até escrevi esse artigo meu, e eu vou passar para vocês, não o artigo, mas vou passar verbalmente aqui o que eu pensei, que está sendo até objeto de um congresso, de aprovação de um congresso, esse artigo meu, para ser publicado por uma revista especializada de direito penal. E é o seguinte: inseriu esse tipo penal, o artigo 122, o crime também de participação em automutilação. Tínhamos o crime de participação em suicídio, que sofreu sensíveis mudanças, como já dito, e também agora criou o crime de participação em automutilação. Qual que é a questão aí polêmica que pode aparecer? Qual que é? E é polêmica do tamanho de um elefante. Olha só. Vai ou não vai a júri o crime de... Sem querer eu pausei aqui, mas vou repetir a pergunta. Vai ou não a júri o crime de participação em automutilação? Surgirão duas posições, duas correntes. Uma vai dizer que não vai a júri, porque a Constituição Federal diz que a júri irão os crimes dolosos contra a vida e que o tipo penal de participação em automutilação não protege a vida, mas sim a integridade corporal. Logo, não é um crime contra a vida. E assim, não deve ser julgado pelo tribunal do júri, mas sim pelo juiz togado, pelo juiz singular. Essa é a primeira posição. Outra posição vai dizer que vai a júri sim, que a Constituição Federal diz que vão ser julgados pelo júri os crimes dolosos contra a vida, e topograficamente, como está inserido o crime de participação em automutilação no artigo 122, que é no título dos crimes contra a pessoa e no capítulo dos crimes contra a vida, topograficamente ele foi inserido dos crimes contra a vida. Logo, é um crime contra a vida e, portanto, tem que ser julgado pelo Tribunal Popular, pelo Tribunal do Júri. Mas vamos acompanhando essa modificação legislativa recente, decorre do pacote anticrime, para ver qual posição vai dominar no cenário jurídico brasileiro. Outra modificação imposta pelo denominado pacote anticrime foi aquela no artigo 492, inciso 1, letra E. Lá diz o seguinte, que o juiz, ao proferir uma sentença penal condenatória decorrente de uma decisão pelo egrégio tribunal do júri, ao proferir a sentença, se ele entender presentes os requisitos da prisão preventiva, deverá decretar a prisão preventiva para uma futura apelação. Até aí nenhuma novidade. A novidade é na sequência. Diz que pena igual, decidida pelo tribunal do júri, ou superior a 15 anos, deverá ocorrer a execução provisória imediata. Vale dizer, independentemente do recurso que interpõe a defesa, se a pena for igual ou superior a 15 anos, ela executará imediatamente e, portanto, dali o réu sairá algemado para
cumprir a decisão dos jurados. Bom, o que ocorre aqui? Nós vimos toda a celema da execução provisória em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal é a decisão recente, diz o quê? Que dizia antes, melhor referindo, que a execução, a pena, o acórdão de segundo grau, a pena será cumprida imediatamente, independentemente dos recursos especiais e extraordinários. Vale dizer, as decisões em segunda instância criminais serão cumpridas imediatamente. O Supremo Tribunal reviu essa posição e, por 6-5, chegou à conclusão do quê? De que não tem execução provisória. A execução vai cumprir a Constituição, que diz: somente será executada a pena após sentença ou decisão penal condenatória transitada em julgada. Somente após o trânsito em julgado. Aqui vai entrar em conflito, porque essa nova lei do pacote anticrime, nós sabemos que decisão dos jurados é de primeiro grau. Não será nem de segundo grau, de primeiro grau, mas desde que seja decisão do júri, com pena igual ou superior a 15 anos, vai ser cumprida imediatamente. Tá certo? Vai ter uma execução provisória. E aí, como fica? Os que defendem essa possibilidade diz que o tribunal do júri, quando você recorre de uma decisão do tribunal do júri, ele não pode reformar. E se o júri condena, ele não pode absolver. Ele simplesmente anula o julgamento por questão de mérito e manda novo júri. Ou então ele pode mandar também a novo júri se tiver um erro em procedendo. Algum procedimento que não se observou na hora que se instalou o julgamento e feriu alguma regra processual, ele vai mandar para novo júri. Esse é o erro em procedendo. E o erro em judicando, o erro no julgamento, se a decisão for contrária à prova dos autos, o Tribunal Superior também não reforma a decisão e aplica o direito conforme ele entende. Não, ele anula o júri e manda para ter novo júri. Então, esses dizem, olha, se o tribunal, nem o tribunal pode rever uma decisão do tribunal do júri, nada mais justo que quando o júri decide, por força do princípio da soberania dos vereditos, se execute imediatamente. Outros dirão, essa posição, que também foi abraçada pelo pacote anticrime, abraçada pela lei, é inconstitucional. Porque é inconstitucional por quê? Porque a Constituição diz que somente executarão as penas após o trânsito em julgado. E se ainda há possibilidade de defesa, porque ainda ou de recurso, melhor dizendo, se há possibilidade de recurso, não transitou em julgado. Então não se deve executar nem mesmo a pena que seja igual ou superior a 15 anos, advinda dos júris. Dirão que tal qual a execução provisória, essa execução provisória do júri também é inconstitucional por ferir o princípio da presunção de inocência. Ademais, alguns dirão, o juiz vai determinar a execução da pena, de acordo com a nova redação da lei, e o que competiria à defesa seria pedir que o juiz recebesse o recurso com efeito suspensivo. Muito embora ele mandou executar, apresenta o recurso. Como o recurso é substancioso, requer-se seja recebido no efeito suspensivo o recurso da apelação para suspender essa execução que o juiz determinou. E o juiz aí iria avaliar, de acordo com o recurso interposto, se ele pode suspender. E alguns já dizem, mais uma questão para a gente refletir, que esse juiz que suspende a execução da pena é suspeito para participar do outro julgamento, se porventura tiver. Mas o parágrafo 5º do artigo 92, ele já prevê que cabe ao relator, entendendo que o recurso não é meramente protelatório e que tem fundamento, o relator do recurso perante o Tribunal de Justiça poderá atribuir efeito suspensivo se assim requerer a defesa.
para finalizar, só relembrando o primeiro tema que tratamos na aula de hoje, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tentou este ano colocar em julgamento a obrigatoriedade da execução provisória das decisões do Tribunal do Júri, ou seja, saiu a sentença, já terminou o julgamento do Tribunal do Júri, já cumpre-se a sentença, se for condenatória, que já começa a cumprir ali a execução da pena. E não conseguiu colocar em julgamento porque foi pedido vista. Então, esse tema já está atormentando, digamos assim, a jurisprudência brasileira no excesso pretório, na sua mais alta corte, perante o Supremo Tribunal Federal, e o pacote crime, vamos dizer assim, antecipou essa questão que ainda está sub judice e fez virar norma a posição segundo a qual deve se executar imediatamente a decisão dos tribunais do júri por todo o país, tá certo? Só um comentário final. Essas questões de execução provisória, normalmente acontece o seguinte, eles decidem, eles costumam dizer que os recursos previstos na lei ou na Constituição em favor do cidadão atrapalham o poder judiciário. Então, eles querem, antes que seja julgado todos os recursos cabíveis à espécie, já cumprir imediatamente as penas. Eu quero dizer para vocês assim, vou fazer uma má comparação. Eu vou numa cidadezinha pequena, recém-começada, e sou um padre de uma paróquia. E lá eu faço uma capela pequenininha, até de pau a pique, e cabe ali naquela capela 15 pessoas. Por um surto econômico qualquer, a comunidade começa a crescer. E 15 pessoas não cabem mais dentro da minha capela. O que eu faço? Eu começo a cortar o rito, que o Código de Processo Penal, os recursos, é um rito. Eu começo a cortar o rito das missas, né? Um pastor do ritual ali da sua igreja, por exemplo, cântico de entrada, homilia, cântico final, para encurtar o procedimento da missa e aí poder ter missa para poder atender mais pessoas. Qual que é o correto? Reformar estruturalmente a capela, aumentar o tamanho, colocar mais padres, se necessário for, mais pastores, dar mais missas, né? E aí atende todo aquele número de pessoas que se socorrem àquela igreja para professar ali a sua fé. Por que eu estou dizendo isso? Com o judiciário se dá a mesma coisa. Não é cortando o ritual dos processos, que é previsto em lei, em Constituição Federal, e coartando direitos, cortando direitos, antecipando pena, que se irá resolver o problema do judiciário. Se tem um recurso previsto em lei, a defesa pode e deve usar em favor do seu constituinte, em favor da... Não se pode é a cada momento em que, se o processo demora, não se pode atribuir nas costas do cidadão, mas sim nas costas do Estado. O Estado é que deve estruturar e fazer ter mais juízes, mais jurisdição, digamos assim, ter a multiplicação da jurisdição pelos países, que aí os julgamentos são mais céleres, os recursos são mais rápidos e, portanto, não por via transversa querer resolver um problema de estrutura do judiciário, cortando recursos e fazendo impor penas antecipadamente, que ainda não estou em julgado, e ferindo a Constituição da República Federativa do Brasil. Tá certo? Um abraço a todos e voltaremos a nos falar.